Meu amigo, que delícia estar aqui com você. Mais uma live que a gente tem a oportunidade de dar uma cavucada, né, Henrique? Porque hoje a gente está tão no raso, tão naquela coisa do imediatismo, né? Tão apegado a soluções mágicas que até resolvem por um tempo, depois deixa a gente ali, ó. Ai, meu Deus, mais uma vez, esse ciclo que enfraquece a gente. Não podia deixar de convidar você para esse tema de ansiedade. E eu adoro quando você me convida. O problema é que eu passo alguns dias ansioso, na expectativa de encontrar com você e de participar aqui. Tá vendo, minha gente, que a gente tem que aprender a lidar com a ansiedade e não ficar adiando a nossa vida, achando que vai ter um momento menos ansioso, porque a ansiedade faz parte de tudo, né, Henrique? A gente fica ansioso, é um ser emocional, minha gente. E eu queria começar aqui já botando para quebrar, Henrique. Botando para quebrar, porque o mundo está doente. Eu estava Uhum. estudando para fazer essa live e fiquei procurando informação para trazer para as pessoas que estão aqui, ainda apegadas que o problema é delas, né? Por isso que não consegue emagrecer e manter. Ansiedade é o transtorno mais comum do planeta. Uhum. A cada 8 pessoas, uma pessoa tem um transtorno de ansiedade no mundo. E o nosso país, Henrique? O mais ansioso de todos do mundo. Campeão mundial. Meu Deus, e quando a gente olha para o corpo, esse boom aí de obesidade, de sobrepeso, metade da população do Brasil já está no sobrepeso e tem 22% Henrique, com obesidade. Sabe, se eu entrar aqui no detalhe de saúde mental, de afastamento por burnout, né, exaustão emocional, ou seja, a cabeça está pirada, Uhum. sobrecarregada, o corpo está cansado, o emocional está pedindo socorro, e para onde que as pessoas vão? Né? O que que elas enxergam como solução? Mais uma dieta? Mais um remédio? Mais uma tentativa? Ou então se atraca com a comida e não sai lá mais, de jeito nenhum. Uhum. E por que que mesmo sabendo o que que a gente tem que fazer, que esse ciclo do mais do mesmo não funciona, que a gente precisa olhar para a gente, por que que as pessoas não conseguem, Henrique, sair desse ciclo? Por que que o emocional pesa tanto quando o assunto é emagrecer, meu amigo? Ô Lu, tem tantas questões envolvidas nisso, né? Mas uma delas, muito clássica, é que o nosso cérebro, ele é invariavelmente uma maquininha de prever o futuro. E ele fica o tempo inteiro prometendo pra gente alguma coisa lá na frente. Ele fica imaginando futuros incríveis e ele define pra gente que pra tudo ficar bem, eu tenho que chegar lá. Eu tenho que ter aquele carro novo, aquela casa nova, eu tenho que ter aquele emprego, aquele salário, aquele dinheiro do banco, eu tenho que ter aquele corpo, aquele peso, né? E eu imagino isso e fico postergando a minha vida para chegar nesse lugar. Ou eu corro feito um desesperado para chegar lá, ou eu me frustro logo no começo, quando eu vejo, por exemplo, eu vi pessoas aqui, eu tenho que perder X quilos até tal dia. Às vezes eu me agarro nisso e corro atrás, às vezes eu me deprimo por achar que eu não vou conseguir. Então, ou eu não faço o que tem que ser feito, ou eu entro em promessas milagrosas, em balas de prata, em formas dos grandes gurus, né? Faz isso e vai ser tudo resolvido. E a gente corre para chegar lá. E o problema é que ou a gente não chega de novo nesse lugar que a gente queria chegar, ou a gente chega, mas a gente não muda. Então a gente chega nesse lugar, a gente se sente bem por um tempo, ou a gente começa a voltar para trás, ou a gente percebe que, por mais clichê que isso possa parecer, a nossa vida não é uma foto, ela é um filme longo. Podia ser mais longo, mas ele é um filme longo. Então a gente chega nessa foto, e o cérebro prometeu pra gente lá atrás que quando eu chegasse lá tudo ia ficar bem. Quando a gente chega, a gente continua se comparando com os outros, a gente continua achando que a gente não tá bom bastante, a gente continua se julgando, e a gente começa a pensar no próximo lugar. E o cérebro coloca a gente numa correria insana para conquistar esses lugares num ambiente, num mundo onde a gente se compara socialmente a cada segundo, e a gente vai continuar correndo sem perceber que, no fundo, e aí tem o problema, a boa e a má notícia. A boa notícia é que tem solução. A má notícia é que a solução acontece todo dia. Porque a nossa vida acontece todo dia, não naquele lugar, né? Então, como é que eu substituo a
preocupação com esse futuro, ou medo de não chegar lá, ou desespero para chegar lá, como é como é que eu substituo isso por como é que eu vivo a minha vida? O que que eu tenho que fazer hoje, né? E tá muito difícil fazer isso, porque a gente vive perturbado com uma tecnologia que nos prende 10 horas por dia numa tela, que faz com que a gente tire o celular do bolso a cada 13 minutos para ver o que está acontecendo, que a gente se perca ou rodando os possíveis filmes do Netflix, ou rodando os feeds de Instagram, de LinkedIn, de TikTok, sei lá do que, achando que eu estou me divertindo, mas no fundo eu estou monetizando o dono daquele aplicativo, porque ele sabe que cada segundo a mais seu, mais dinheiro ele ganha. E aí ele cria imagens num formato que não é porque a imagem é legal, é porque neurocientificamente ele sabe que a imagem paralisa você, você quer ver outra, né? Eu tava pensando esses dias uma coisa tão simples, tão banal. Eu demorei para descobrir o que que era isso, agora faz pouco tempo que eu comecei a receber e o GIF, aquela imagenzinha boba de segundos, aparece uma coisinha. Você já percebeu que você olha um GIF e você olha para ele alguns segundos e algumas repetições, de tanto que aquilo te encanta? Isso é neurociência, isso aí você está sendo atraído e a nossa atenção está sendo trocada. Ao invés de eu dar atenção à minha vida, ao que me faz bem, eu estou dando atenção ao que está dando dinheiro para alguém, né? Então é muito preocupante a forma que a gente está vivendo a nossa vida. E essa comparação social, essa correria, esse medo de não ver tudo, porque é tanta informação que eu quero ver tudo, essa preocupação de participar de todos os grupos, de todas as comunidades, e tá levando a gente num nível de ansiedade que nunca existiu, né? E não é só adulto, não, criança, adolescente, num nível Criança. assustador, né? É, e, infelizmente, a notícia ruim, eu gosto muito, e é por isso que eu nunca digo não, eu estou sempre com vocês no Change. A notícia boa é que tem solução, claro que tem. A notícia boa é que a solução significa a recuperação da sua própria vida. Então, uma notícia maravilhosa. A notícia ruim é que viver dá trabalho. Viver correndo, viver ansioso, viver se comparando socialmente, viver querendo ser produtivo o tempo inteiro dá trabalho. Viver feliz também dá. Então, você vai ter que fazer uma escolha, você vai ter que começar a tomar decisões concretas, algumas difíceis, algumas que vão levar algum tempo para você conseguir. Mas se a gente não começar a fazer isso, ninguém vai fazer por nós, né? A nossa atenção vai continuar sendo roubada para o benefício de alguém. É o esforço que a gente tem para fazer, para pensar que eu vou fazer alguma coisa diferente que vai dar certo. E para ficar paralisado achando que nada dá certo, é o mesmo, né, Henrique? É aquela coisa. Então é aquela a responsabilidade da vida adulta, galera. É entender assim, a gente trazer essa coisa da dieta, do emagrecimento aqui, e entender. Meu Deus do céu. As pessoas procrastinam e elas não têm noção por quê. Quem é que dá conta de viver contando caloria, viver comendo para poder fazer o exercício, para queimar o bombom, porque tem que fazer isso daqui, porque senão eu não posso mais comer, eu só posso comer a metade da banana. Quem é que dá conta de levar uma vida sem prazer? Agora, gente, a gente foi ensinado errado, que felicidade é excesso, né? Que felicidade. Ai, a minha felicidade é eu morar na praia, numa casa de 5 quartos, abrir a janela todo dia com sol. E ai, que delícia ir lá tomar um sol e voltar. Opa, gente. O que o Henrique falou é muito sério. Isso daí é um mundo que pintam pra gente irreal. É o mundo da dieta, da promessa curta. Toma esse remedinho. Segue esse cardápio aqui. Segue aqui, ó. Você vai emagrecer. Aí você passa uma semana comendo só ovo, a dieta do ovo. Aí você emagrece 5 quilos. Tem essa, Yes! do ovo, Uau! E aí? Eu faço o quê? Eu passo o resto da minha vida comendo ovo? Como você passa? Fala a frase, Henrique. como a gente passa os nossos dias, é como a gente vive a nossa vida. Não tem segredo além desse.
Olha para você ver como é que você coloca uma coisa que não te dá prazer. Como é que você coloca uma coisa que está pedindo para você ser outra pessoa, que você tem que parar a sua vida. Isso não existe. E eu queria tocar num assunto muito importante, porque hoje tá todo mundo querendo convencer a gente que o nosso problema é químico. Aí inventa um monte de remédio. Você tem que acordar, aí tem lá o super café, que você toma para poder te ligar. Aí na hora de você dormir, tem um remédio para poder você pegar no sono. Aí você precisa focar, você toma um remédio. Aí agora é hora da diversão, aí você toma outro para poder desfocar. Gente, e eu essa semana, Henrique, numa conversa com o Alexandre, a gente falando muito sobre isso, né? Porque agora os remédios de emagrecer parece que nunca existiram. A canetinha, o assunto da vez, todo mundo enfiado a cara nessa canetinha, agora vai para o SUS, nossa, agora é a solução, tá resolvido. Quem deras, né, gente? Quem deras. O fato, gente, é que os remédios de emagrecer nunca deixaram de existir. Ó, todos. Todos. E só não tomei Ozempic, Monjaro, porque encontrei a minha solução antes. Que se eu não tivesse encontrado, provavelmente eu estava aí batendo a cabeça ainda, achando que isso que era a solução. E eu queria trazer aqui, Henrique, um outro tema, para ficar mais claro ainda para todo mundo que está aqui. Gente, ansiedade é um boom. Só que tem remédio de ansiedade. Cada um melhor do que o outro, que se adequa à sua vida, né, ao seu perfil. E por que será? Que mesmo não faltando remédio para depressão, para emagrecer, para ansiedade, para o estresse, por que será que a gente está vivendo a maior crise de saúde mental do mundo? Do mundo! O problema é falta de remédio, Henrique? O que está acontecendo? Que essas pessoas continuam buscando essa solução mágica. Lu, então, esse ponto é sério, né? Porque a gente para de observar a natureza. Não, o Joaquim aqui, veio te dar um beijinho, Lu. Ai, meu amor, como é que a tia Oi, Lu fica tchau. séria nessa live? Eu tô morrendo de saudade. Você tá bom? Oi, Manda um beijo pra tia Lu. oi. Tô te esperando aqui, tá? Deixa eu trabalhar, vai. Tô com o Joaquim aqui em casa hoje, Lu. Ô, Lu, então, veja só. é, a indústria do medicamento, do suplemento, nunca cresceu tanto historicamente como está crescendo agora, né? E veja a quantidade de problema que a gente está tendo, né? Ansiedade, questões de saúde mental uma pior que a outra, isso desde criança e adolescente, uma incapacidade da humanidade de focar. Eu tenho certeza que os 140 que estão aqui na live têm dificuldade hoje de abrir um livro e ler uma página inteira sem se distrair com alguma coisa, né? A gente está passando uma questão séria de obesidade, de problemas de saúde de todos os tipos. E a indústria chega com a promessa, tá aqui o remédio. Só que se você parar para observar, o que mudou na natureza, na biologia humana, nos últimos 20 anos que essa crise de saúde mental está vindo com força? O que mudou? Será que antes eu também precisava da canetinha, mas que bom que agora ela chegou, a gente descobriu a solução? Ou antes eu não tinha obesidade porque as pessoas faziam alguma coisa diferente? Né? Existem comunidades no mundo inteiro onde as pessoas não têm obesidade, ou têm uma obesidade muito abaixo da média, não tem problema do coração. Existem comunidades onde as pessoas não passam por crise de ansiedade. Isso existe hoje, né? E o que acontece nesses locais, as zonas azuis, né, que são locais onde as pessoas são inclusive mais longevas, vivem uma vida, elas praticam uma vida onde cada dia eu cuido de mim do jeito que eu tenho que cuidar de um corpo físico, de um corpo intelectual, mental, de um corpo espiritual, né? Então, a questão é que o problema começa a chegar e começa a chegar por quê? Porque o ser humano mudou por dentro, a biologia é diferente? Não. Porque do lado de fora virou tudo uma doideira. E a gente resolveu entrar na doideira. E aí a gente pode continuar usando a justificativa. Ah, eu não posso porque é meu trabalho. Ah, eu não consigo porque eu preciso estar conectado o dia inteiro. A gente pode continuar criando justificativa. E eu sei que para algumas pessoas pode ser mais difícil que para outras, tá tudo bem. Mas eu também sei que estão todos criando justificativas. Na medida em que você começa a justificar que é normal você ir num final de semana para o restaurante com a sua família e você entocha na mão do seu filho um tablet ou um iPhone para ele ficar fazendo alguma coisa enquanto você também fica fazendo alguma coisa no mesmo celular que ele, tá todo mundo conectado. Quando a gente começa a aceitar que isso é normal,
Sob a justificativa de quê? Né? Eu vi esse final de semana, inclusive, uma criança, devia ter 7 anos. Ela estava almoçando, ela não estava esperando a comida chegar, não, porque a gente entrou numa doideira que o ócio parece que é desperdício de tempo. Então, que absurdo uma criança sentada no restaurante esperar pela comida. Eu esperei a vida inteira pela comida, nunca teve um problema por isso. Hoje a gente tem que colocar um celular na mão dela, porque ela não pode esperar. Nesse caso desse final de semana, ela estava comendo. A colher numa mão, ou o garfo numa mão, e o celular fazendo rolagem infinita. Né? Quando a gente começa a aceitar isso normal, e a gente fica bravo quando alguém fala que está errado, a gente está se justificando. E qual é a desculpa? A desculpa é que eu estou cansado demais, que o mundo está corrido, ou que eu preciso que meu filho esteja antenado porque o mundo é ligado à tecnologia. As nossas escolhas definem quem a gente é. E essas escolhas não são escolhas que eu preciso fazer uma vez e nunca mais eu vou fazer. Eu posso ir mudando e aprendendo. Né? A gente precisa construir um ciclo de perceber o que está acontecendo na minha vida que está levando a minha vida para o lugar errado. Se eu estou ansioso demais, o que eu estou fazendo que eu não fazia 10 anos atrás, quando eu não estava tão ansioso assim? Né? Se eu. E tem experimentos científicos sobre isso, tá? Se as mães não estão sentindo satisfação na experiência mais sublime que uma mãe pode ter, que é estar com o filho pequeno, pergunte-se o que você está fazendo de errado. Eu vou contar uma história aqui, posso tomar seu tempo hoje? Ai, olha, eu tô aqui para você falar. Eu não posso falar mais nada nessa live, só você. Essa história eu adoro, Lu. Essa história é a seguinte: eu me lembro que quando eu tinha 10, 11 anos, minha mãe pegava a gente. Primeiro, eu lembro do dia que saiu uma promoção de um videocassete no Jumbo Eletro. E saiu a família inteira numa Belina para andar 2 horas de carro para chegar na Jumbo Eletro, pegar fila, senha, para conseguir comprar o nosso videocassete. E aí a gente podia começar a escolher o filme que a gente ia ver e não esperar a tela quente da Globo. Tem muita gente aqui que não sabe nem do que eu tô falando. Mas eu me lembro que minha mãe, nas sextas-feiras, ela pegava eu e meus 3 irmãos na escola. A gente ia para uma locadora de vídeo, coisa que talvez ninguém saiba o que é. Alguns não saibam o que é. Na locadora de vídeo, as 4 crianças, passavam horas, tudo do tempo, isso mesmo, Paty. A gente passava horas lendo o catálogo de filme. Porque eu tinha que ler, eu não tinha trailer que a gente tem. E quando eu lia, eu estou desenvolvendo, eu estou aprendendo a ter foco, eu estou atento. Depois que eu lia vários, eu tinha que fazer uma filtragem. E mentalmente eu tinha que escolher qual filme eu queria ver. Eu escolhi o filme que eu ia assistir, então. E aí, dava briga, porque eu tinha meus 3 irmãos, e que filme que a gente ia levar? Só podia levar 3. Na discussão, a gente tinha debate, a gente tinha birra, a gente tinha, sabe, inteligência. Decidir o filme que a gente ia levar. Quando chegava em casa, minha mãe ia fazer bolinho de chuva, ou pipoca. Os 4 irmãos arrumavam a sala. A gente assistia o filme juntos, e discutia o filme, conversava sobre ele, e às vezes ia mais de uma vez no final de semana. E sempre tinha o responsável da vez que tinha que rebobinar o filme para devolver na segunda-feira. Olha o processo. Olha a riqueza do processo, apesar dos percalços, porque dava trabalho. Eu tinha que levantar para colocar fita no videocassete, eu tinha que ir na locadora escolher. Às vezes eu queria um filme que não tinha naquele dia. Hoje, Lu, nós temos tudo que a gente quiser, a qualquer instante. Todos os filmes do mundo, todas as músicas do mundo, toda a diversão, todo o prazer instantâneo do mundo na palma da mão de qualquer um, criança, jovem, adulto, idoso. Há tanto que a gente assiste um seriado hoje e daqui a 2 semanas vê de novo e não percebe que já tinha assistido, porque nossa memória está se acabando. A gente assiste um filme para lazer e já tem gente assistindo 2.0, porque não tem paciência. A gente não consegue ligar para alguém mais, tem que ser mensagem, de preferência com carinha, porque fica mais fácil de entender. E se for no áudio, a gente põe 2 pontos. A gente está simplesmente escolhendo viver a vida de um jeito, e qual que é a desculpa que a gente se dá? Né? A quantidade de atividade, Lu, afeta a qualidade da experiência. Se eu estou jantando com a minha família, eu estou jantando com a minha família, eu tenho uma experiência. Se eu estou jantando com a minha família, respondendo 37 e-mails, olhando o feed de informação e respondendo os 17 grupos que estão a milhares de quilômetros de distância e que eu nem lembro quem está lá, mas eu tenho que responder na hora que eles mandaram, a minha experiência de almoço, de refeição com a família, já era. Então a gente está vivendo a vida assim, né? E a gente vive a vida
assim e ainda para piorar. Na questão aqui de saúde, bem-estar, longevidade, peso, né? E cuidado com o corpo. A gente faz isso vendo o dia inteiro gurus maravilhosos e pessoas incríveis que não tem nenhum problema, porque nas redes sociais isso não existe, mostrando uma vida perfeita, linda, maravilhosa, cheia de retoques e cheia de arrumação, e a gente acha que a gente está errado, que a gente devia estar igual. E como a gente não está, a gente precisa correr atrás e se sentir frustrado, se sentir mal. E, de novo, se a gente não fizer escolhas difíceis, É o é um ciclo que ciclo sem fim. adoece. É o ciclo Que que adoece. adoece. E a gente ainda continua delegando culpados, arrumando culpado, querendo agradar todo mundo. É muito desafiador entender que a felicidade está no simples, né? Mas é verdade. E um simples que, como você mesmo falou, a gente tem que aguentar ser feliz. Ser feliz dá trabalho. Dá Não é trabalho. dar tudo certo. As pessoas olham para mim, Henrique, eu celebrei 9 anos de manutenção de peso agora, dia 27. Poxa, né? Caramba, eu queria dar uma festa de gala para celebrar, porque eu já estava cansada de emagrecer para engordar de novo, cansada desses caminhos que enfiaram na cabeça da gente que são a solução e que só frustram mesmo. É aquela coisa da comparação, se eu não consigo, eu não presto para nada, e que as pessoas colocam na sua cabeça que você não tem força de vontade, que você aprendeu que é só fechar a boca e fazer exercício. Ave Maria, Henrique. E o ser humano é muito mais do que isso. Muito mais. Essa semana, a gente está falando muito sobre esses vícios de comportamento nas mentorias, nos shots, né? E vem de uma vida. Vem de uma vida. Não é simplesmente, então tá, agora eu não vou mais pensar assim, acabou automático. Não vira assim. Né? É aquele trabalho de melhorar. Não é de ser perfeito, gente. Não é de ser perfeito, mas é de melhorar dentro da sua realidade. O hoje. Hoje. Né? A gente tem um olhar punitivo para a gente. O chicotinho tá na mão. E hoje é segunda-feira. Vou dar um exemplo mais claro ainda, né? Porque a gente só tem olho porque não dá certo. Só. Hoje é segunda-feira. Vamos ver se tem alguém aqui nesta live que vai me responder de verdade. Segunda-feira, se o final de semana não foi bom, se exagerou na comida, até você, Henrique, pode me responder. Se exagerou, né, meteu o pé pelas mãos, qual é o plano de hoje? A maioria. Jejum. Não posso comer. Não. Agora eu tenho que equilibrar. 8,80. Não como nada. Quem pulou o café da manhã aí, minha gente? Quem pulou o café da manhã com essa mentalidade? Deixa de jantar. Ah lá, ó, eu comi demais. Eu exagerei. Pois é, aí no dia seguinte já vai lá pro plano, vou embora para academia, tem que fazer não sei quanto tempo de exercício, ficar em jejum, comer frango, fruta, hoje nem fruta eu posso. Tudo ou nada. Ou eu sou magro, ou eu sou feliz. Esse é o pensamento. Ou eu sou magro, ou eu sou feliz. Gente, tem um caminho do meio aí. Como é que a gente faz, Henrique, essa desconexão da gente com a gente mesmo? Como é que a gente faz? Por onde que a gente começa para quebrar esses padrões de comportamento e voltar para a gente, para nossa casa? Lu, olha, primeira coisa que eu tenho que dizer, né? É um processo para a vida inteira. Então não é um processo. Autoconhecimento é algo que é fundamental, que tinha que ser um processo natural na aprendizagem infantil, nas escolas, e ele tem que continuar para sempre, né? Não importa o quanto você aprenda, você sempre tem que aprender mais. A questão é que a gente tem a tendência de levar a aprendizagem para o externo. Eu vou aprender com alguém que faz, sem a gente pegar essa aprendizagem que a gente precisa e trazer para a nossa vida. De que forma eu pego o conhecimento que está aí fora, de que forma eu pego o próprio Evento Change, eu vi aqui a Euseli, um monte de gente que está há anos, né, num processo lindo de conexão com o Evento Change, como é que eu transformo o que a Lu está me ensinando, o que eu estou aprendendo aqui, e como é que eu trago isso para a experiência da minha vida, como é que eu aplico e aprendo, e como é que eu paro com a mania de
acreditar na minha mente, na minha memória. Porque ela não é a maravilha que a gente acha que é, a gente se esquece, né? Então a gente fala, eu nunca mais vou fazer tal coisa. Até o próximo final de semana, ou o próximo aperto, ou a próxima dificuldade, a gente vai fazer de novo, de novo, de novo, a menos que a gente transforme a nossa vida num laboratório. A gente escreva sobre ela, a gente aprenda, a gente reflita sobre o que deu certo e o que não deu, né? Uma vida mais madura não é uma vida que você necessariamente está mais velho e passou mais tempo assoprando velhinha de bolo de aniversário. É uma vida onde você reflete sobre o que está dando certo, aprende, continua. Né? Olha a Euseli. Né? Quantos anos? 4 anos, né, Euseli? Ela está aqui. A gente tem que transformar nossa vida num laboratório, tem que aprender o que está funcionando e o que não está. Então, por exemplo, do que eu estou falando aqui, né, sobre quantidade de atividade versus qualidade da experiência. Faz um teste amanhã. Tenta na hora que você for almoçar, antes do almoço, respira lento e profundamente umas 5 vezes e desliga. Eu sei que dá medo, eu sei. Mas desliga. Não põe no multi, não. Desliga o celular. Se possível, põe longe de você. E almoça por 15, 20 minutos, meia hora, se der 1 hora. E só almoça, saboreia a comida. E me conta no dia seguinte se foi melhor do que aqueles almoços que você está fazendo, que você não para engolir, para mastigar. Né? E quando você fizer isso, escreve sobre isso, aprenda. Assuma o compromisso de fazer de novo no jantar. Convida o seu marido, sua esposa para fazer junto com você. E aí faz o dia seguinte de novo e vai aprendendo. E no dia que você não conseguir, que você comer correndo com o celular na mão de novo, escreve sobre isso, ó, fiz de novo, olha, senti um negócio ruim, como minha esposa mineira, né, dos mineiros aqui de plantão, e eu com meu coraçãozinho em Minas Gerais, deu um trem ruim quando eu comi com o celular na mão. Tá bom, aprendi de novo. Deixa eu voltar para o que eu estou fazendo. É um exercício constante de aprendizagem, né? Eu estava vendo uma coisa que aconteceu comigo hoje. Eu passei 15 dias no retiro, voltei, estava totalmente desconectado, e hoje foi o único dia que eu tive, porque amanhã eu viajo de novo para mais dias de trabalho. Foi o único dia que eu tive para trabalhar, insanamente, e colocar minhas coisas em ordem. E eu estava aqui na sala da minha casa, onde eu estou agora, com os meus 3 filhos, para lá e para cá, com o celular de um lado e o computador do outro. A minha relação com eles foi horrorosa. Zero paciência, zero conexão, zero cuidado, zero olho no olho, zero vontade de estar junto, né? E eu, agora, antes de eu dormir, eu vou escrever sobre isso. E como é que amanhã, se caso eu perceba que eu preciso mesmo disso, porque hoje eu acho que eu não precisei, eu estava um pouco querendo fazer muita coisa de uma vez só, mas se eu precisar fazer Ansioso, né, Henrique? isso, se eu precisar fazer isso de novo, como é que talvez eu escolha ficar no escritório e não vir para cá se for possível, num espaço diferente? Como é que eu escolho depois, já que eles vão chegar daqui a pouco do karatê aqui, desligar tudo, estar com eles, né? Então, são escolhas do dia a dia, escolhas constantes. Existem caminhos, né? Coisa que a psicologia positiva ensina, que o movimento change ensina, existem caminhos. Mas eu preciso colocar minha vida como um grande laboratório, porque é muito comum, às vezes, a gente começa um caminho e ele começou a demorar um pouquinho demais para mim, me frustrar um pouquinho, eu paro sem aproveitar a aprendizagem disso, né? Então, esse processo de autoconhecimento constante, Lu, ele é indispensável. E sabe, Henrique, você falando aí, eu estou lendo os comentários, né? O que que a gente faz quando a gente exagera? Teve umas que colocou, houve café, não como nada. E já vi outras que são do movimento Change que já estão aí entregando. Eu voltei para o GPS, igual a Vânia foi. GPS. Porque é isso, né? A gente não é que a gente não comete mais erros, sabe, gente? Não é. Mas agora o que é diferente é que não é errado cometer erro. A gente comete, aprende com eles, esse exercício que o Henrique fala, escreve, porque é isso que é a metodologia que vocês vão conhecer, e entender como é que emagrece e mantém o peso sem precisar de ficar refém de cardápio, de comida especial, mostra para vocês, é o poder do né? O poder da continuação. Não tem que parar porque não deu certo um dia. Tem dia que não dá mesmo. Agora, você tem que parar, sair desse automático e entender o que que é que você pode fazer diferente no outro dia. O Uhum. que é que você pode fazer diferente? Sabe, não é sair cortando tudo, não é sair para o extremismo. Como é que eu posso melhorar? Igual o Henrique falou, o que que eu posso melhorar? Eu estava ali, mas não estava. A gente está falando de soluções, gente, que são para sempre, né? É uma construção. A gente não está falando de um paliativo por um momento, de uma Uhum. estratégia, igual a gente tem também, né, Henrique? A gente tem estratégias pontuais. Quem dera as estratégias resolvessem o problema do planeta.
Não vão resolver. Eles ali limpam, aceleram, mas o que resolve é o que você consegue sustentar, é o que você consegue tornar viável, possível. É isso que o método mostra. Ele não trata exercício e boca. Fecha a boca e faz exercício, não. Até porque a gente não é só isso, né, Henrique? O ser humano ele tem várias dimensões. A gente aqui estuda a psicologia positiva e traz para vocês essa reconexão com a gente. Eu acredito nela através de três pilares, gente. Eu aprendi muito na especialização que eu fiz em psicologia positiva lá no Roubim com o Henrique Bueno. Teve gente perguntando assim: mas quem que é esse moço? Se você não escutou, guria, esse moço, ele é tão top das galáxias que a Nutri fica até apavorada, que ele é das galáxias junto com Saudade ela. da Nutri. Porque é esse cara, ele descomplica a vida da gente em palavras doces, mas com firmeza. Ele traz a psicologia positiva e não é aí todo mundo achando que é positiva, é hashtag felicidade. Não, é método, né? Onde você olha para você com um olhar, não é no que não dá certo. O foco aqui é na solução. E para a gente buscar a solução, a gente tem que ficar remoendo. A gente tem que aprender e avançar. E avançar. Ele trouxe o Roubin Institute para o Brasil. Ele está junto dos top, dos estratosferas sobre esse assunto e está aqui conversando com a gente, trocando essa ideia com a gente para a gente aprender. Não é, sabe, gente? Tudo que eu fiz até agora eu vou jogar para trás. Não, tudo que você fez até agora foi muito importante para você chegar aqui e te fazer amadurecer. A maturidade é isso. A gente não ter vergonha de errar e também ficar de saco cheio de cometer os mesmos erros. Nós não temos mais tempo a perder, né, Henrique? Nós estamos Uhum. precisando. E quando eu falo da reconexão em três pilares, gente, aqui a gente usa o Spire, que é uma das ferramentas da psicologia positiva, e no nosso método, a gente traz para vocês o nutricional, né, com Uhum. essa flexibilidade alimentar. O Henrique vai viajar. Imagina o Henrique ter que sair com um cardápiozinho debaixo do braço. Chega lá nos cafundó, que ele vai lá. Não posso nada, viu, gente? Não posso. Só posso o que tá aqui. Vai dar merda. Vai dar. Ou vai chutar o balde, ou vai ficar sofrendo passando fome. Não é, a gente não acredita nisso. Então a gente cuida do que a gente come, a gente cuida das nossas emoções, né? Como é que a gente relaciona com a comida de verdade, como é que eu tô de verdade, e a gente melhora os comportamentos, que não é sobre perfeição. A Marfisa perguntou: e como é que deixa hábitos de uma vida? A Marfisa, Henrique, ela tá com a gente e ela já passou dos 80. É uma mulher fabulosa. Olha para você ver, 80 anos, tá olhando para ela. Tá olhando para ela. Ai, não, depois dos 40 não tem jeito. Gente, ela emagreceu 10 quilos depois dos 80 anos, fazendo ali o que ela pode fazer. Isso é maravilhoso, né, Henrique? Não é ser punitivo nem permissivo. A pessoa confunde felicidade, liberdade com anarquia. E você falou uma coisa que eu queria que você trouxesse aqui. Num papo que a gente teve, eu vou te lembrar, sobre sentido e prazer, né? Porque não pode ser só sentido e nem pode ser só prazer. Você falou do equilíbrio. Fala um Uhum. pouquinho disso, Henrique, para a gente Claro. conseguir melhorar os comportamentos. Lu, a gente está vivendo um ciclo muito grave onde a promessa da vida mais feliz vem com a oferta apenas do prazer, né? Então, todo marketing é baseado nisso, né? Tenha tal coisa, compre tal coisa, vá fazer tal viagem, que você vai ser feliz. No final, o que eles estão oferecendo para a gente é prazer, não felicidade. É por isso que a gente está o tempo inteiro correndo atrás de curtida, correndo atrás de comprar, o consumo está totalmente desenfreado, né? Então a gente vai buscar prazer. O que move essa experiência de prazer no nosso organismo? É a dopamina. Então é um hormônio que toda vez que eu tenho uma curtida nova ou alguma coisa acontece, eu sinto prazer, a dopamina vem e eu me sinto bem com aquilo. A dopamina ela tem efeito instantâneo, ela é rápida, dura muito pouco, e ela tem um efeito, ela é muito importante, sem dopamina, sem esse ciclo de dopamina, a gente não faria o que a gente faz, né? Então, muito do que acontece na experiência humana tem uma importância muito grande da dopamina, mas ela tem um efeito colateral,
trágico, que é a dependência. Né? Cada vez que eu tenho um choquezinho de dopamina, eu quero de novo, e às vezes esse de novo já não é suficiente mais, então tem que ter mais ou em mais intensidade. Isso é o que acontece com qualquer vício, né? E isso é o que faz com que a gente tire o celular do bolso a cada 9 minutos. E a gente se engana, né? A gente, eu tô tirando para dar uma olhadinha. Não tocou, não vibrou, mas eu tirei para ver se não tem nada importante. Não é. É o cérebro pedindo mais uma dose de dopamina. Então tem que olhar mais um videozinho de gatinho ou mais alguma mensagem interessante para eu ter aquela dose de dopamina. Mesma coisa que acontece com alguém que para correndo o carro para dar uma fumada, para fumar um cigarro, né? Então é o cérebro pedindo mais dopamina. Então as tecnologias, as redes sociais, muito acima de qualquer outra coisa, elas trazem esse uso constante do ciclo da dopamina. Então eu estou atrás de prazer o tempo inteiro. Isso tem feito com que as pessoas corram atrás de micro momentos de prazer de forma constante. E é hoje, como eu disse antes, a gente tem tudo na palma da mão. Qualquer vídeo, qualquer filme, qualquer música, tá tudo na palma da mão. Então a gente vai correndo atrás desses prazeres instantâneos. O que está fazendo com que a gente perca a capacidade de focar, com que a gente perca a capacidade de pausar para escolher algum objetivo de longo prazo. Jovens, adolescentes estão perdendo a capacidade de sonhar. Eu não consigo mais saber o que eu quero lá na frente porque eu tenho tudo aqui agora, né? Por que isso é super problemático? Porque felicidade é a combinação de duas experiências, a de prazer e de sentido. Uma experiência é emocional, prazer é uma experiência afetiva. O sentido é uma experiência cognitiva, é como eu avalio a minha vida, como eu percebo a vida, né? E o sentido acontece quando eu olho para a vida e eu percebo que ela vale a pena, que faz sentido eu fazer certas escolhas, que faz sentido, inclusive, eu abrir mão de certos prazeres para poder viver uma experiência melhor em algum momento no futuro, para poder construir algo importante, né? Eu gosto de comparar a experiência de prazer e de sentido com o seguinte exemplo, né? A pessoa que está correndo atrás de prazer o tempo inteiro, ela quer mais constante, ela está acelerada, correndo atrás disso. A pessoa que vive uma experiência de sentido é aquele avôzinho que você pergunta para ele: o que o senhor quer de Natal esse ano? E ele te olha ele não precisa nem sorrir, porque está no olhar dele o sorriso. E ele fala: nada, o vô não precisa de nada. É a experiência de contentamento, de plenitude, né? Felicidade é a combinação dos dois, eu preciso de ambos. Só que a gente vive recebendo a promessa do prazer o tempo inteiro, e por isso que a gente quer tanto fórmula mágica. Eu quero resolver logo para a gente... E a gente se esquece que uma vida mais feliz é uma vida onde eu tenho prazer, inclusive com a comida. E enquanto eu tenho prazer, ou durante o meu dia a dia, eu cuido também do meu corpo, eu cuido dos meus relacionamentos, eu cuido do que é importante para mim. E eu percebo, inclusive, a alegria que dá quando a gente consegue abrir mão de certos prazeres em busca do sentido que eu quero maior para minha vida. Então, quando você consegue viver prazer, mas limitar esse prazer em busca de se tornar o adulto saudável que você quer ser, você começa a viver uma vida completa, né? Por isso que o nosso instituto, inclusive, se chama Whole Being, que é o integral. Integral. Só que hoje a armadilha é muito grande, porque a armadilha nos coloca, as tecnologias, as redes sociais nos colocam num frenesi por prazer absoluto o tempo todo, e isso tem causado um mal muito grande para todo mundo. E, gente, a Vânia está aqui falando, eu gostei tanto desse princípio, eu também, Vânia. E ele fica tão claro. Não sei se quem está aqui nessa live está vivendo o ciclo que adoece, o ciclo da dieta. Olha bem como faz sentido, porque o ciclo da dieta você não pode nada. Você quer emagrecer, né? É ali o seu sentido da coisa. Eu quero emagrecer e blá, 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 blá. Mesmo que isso faça muito sentido para você, se você não come nada, não pode nada, aquela restrição total, você vai desistir. Você vai desistir. Primeira pessoa que falar comigo assim, segunda-feira você pensa nisso, tá sofrendo aí, que bobeira. Você larga, por mais que faça sentido. Tem que ter prazer também, gente. Mas não é extremos, né? E prazer tá nisso que o Henrique falou também. Você poder se sentir bem, porque você falou um não para uma coisa que não cabia ali naquela hora e falou um sim para você.
Não é que você não pode. Não, eu não quero isso, eu prefiro aquilo. Essa maturidade, gente, que a gente está convidando vocês, que vocês vão conhecer nessa metodologia. Se você ainda não escreveu virada, escreve, porque aqui não é mais uma fórmula mágica, não é uma coisa pronta, é uma coisa fácil, simples, prazerosa. Ó, tem 9 anos que eu mantenho o meu peso, gente. Vocês acham que eu ia aguentar ficar sem prazer? Sem comer meu pão de queijo? Ainda mais o verde mar, né, Lu? Ainda mais do verde mar, vocês acham, gente, que eu ia aguentar, sabe? Esse equilíbrio, essa reconexão é vital e é isso que eu quero mostrar para vocês sobre emagrecimento verdadeiro. Sabe? É isso. É isso. E a Vânia está falando assim: isso traduz o que você falou, o que que você quer agora e o que que você quer para sempre. São ferramentas que a gente tem para treinar esse cérebro que insiste em dopamina barata, né? Que insiste em coisa curta. Vambora, o que que eu quero agora, o que que eu quero para sempre, o que que eu quero agora e o que que eu preciso. O que que eu preciso? Ah, Uhum. não, gente, eu fico louca. A psicologia positiva, Henrique, ela fez uma diferença nesse meu processo. Quanto tempo? Eu já falei na lamentação, né? Mas quanto tempo que eu perdi? Hoje eu falo na raiva mesmo. Quanto tempo que eu perdi, quanto dinheiro que eu gastei acreditando nessas coisas todas que eu não economizava esforço. Eu saí do papel de vítima e virei protagonista, né? Eu foquei na solução. E tive desafio, gente. Todo mundo aqui tem desafio. A Vânia, a Alexandra, que falou que perdeu 17,5 quilos com 53 anos. Todo mundo tem desafio, todo mundo tem vida real. E o movimento Change chega, ó, os GPS chega e encaixa na sua vida. Essa reconexão, né, Henrique? Uhum. Reconexão, ela é muito importante para a gente aprender a combater essa ansiedade aí. Muita gente acha que não pode sentir ansiedade, né, Henrique? Não vai continuar sentindo, Lu. E veja, uma coisa que eu gosto muito desse processo é que a psicologia positiva ela traz ferramentas, ela traz dados estatísticos, ela mostra pra gente o caminho, né? Ela mostra o que funciona em geral. E a gente precisa ter comunidades que nos ajudem a aplicar no nosso dia a dia para a gente aprender com a gente, junto com pessoas que estão passando pela mesma situação. Então, quando o Movimento Change oferece a base da psicologia positiva, a base científica da mudança de comportamento, da construção de mais bem-estar, e faz isso em ambientes de suporte, em grupos, ela está trazendo os dois pilares dessa ciência, né? Tanto a ferramenta em si, como o ambiente de grupo e de mentoria para isso. Então, é o caminho para você, e de qualquer forma, vai continuar dando trabalho, vai continuar sendo uma aplicação sua com você mesmo, mas você tem todo esse caminho para seguir. Então, de novo, Lu, você sabe que a razão de eu gostar tanto do Movimento Change é que para mim, e para você, a gente sabe disso, é muito além de emagrecer, né? É uma tecnologia para viver bem a vida, né? E o emagrecimento é Emagrecer é parte uma disso. das coisas que acontece, né? É isso aí. É muito maravilhoso. A Cris está escrevendo aí, o meu objetivo, 20 quilos. Legal, Cris, você colocar a sua meta mesmo, você saber o que você quer. E agora a gente vai criar artifícios para ir chegando lá. Porque a felicidade, ela está aí agora, no Uhum. momento que você teve clareza do que você quer. Então vamos ser felizes porque você entendeu o que você quer, você entendeu que você tem ferramentas, que você não precisa ficar sozinha. Isso que o Henrique falou era a minha próxima pergunta para ele, porque hoje o mundo está muito solitário. Não preciso nem falar, né, que isso daqui é uma ilusão completamente solitária da vida ali que você acha que você está vivendo aquilo ali que está. A gente está cada vez mais solitário. Gente, quando a gente vai junto, a gente potencializa o nosso resultado, Totalmente. né? A gente mira na história do outro, é, não é para comparar, é com outro olhar. Poxa, olha que massa! A Marfisa tem 80 anos e ela está conseguindo. A Euseli tem 75 e está lá dormindo tarde em Portugal, né, dona Euseli? Em Dormindo Portugal, tarde, Zelia. tá em Henrique, de mochila nas costas, num Airbnb. Hoje foi para Sintra, foi passear.
Mandou foto do prato dela de almoço. Comeu um polvo com batatas no murro lá em Isso, não Portugal. lembro ali. É isso, gente. A gente olha para as pessoas e fala: caramba, a Sandroca que está aqui, que falou um sim para ela assistindo as lives, fazendo quimioterapia, tá curada, 20 quilos a menos. E aqui escreveu aqui, ó. Esse mês faz um ano que saí da quimioterapia e vim para o MC. Acabou de voltar de uma viagem que ela fez com um mês fora. Um mês fora. E voltou ali com 1 quilo e pouco a mais. E tá tudo bem, gente. Ela tem a direção. Ela estava fora do ambiente dela, mas ela não perdeu o apoio, né? Ela não Uhum. perdeu o rumo. Chega de perder rumo. A gente cansou de perder rumo. Tô vendo aqui um tanto de gente falando. Ai, meu Deus, eu já fui 7,5 kg com 70 anos, já tem 2 anos que eu tô aqui. Eu fico feliz demais, porque esse é o grande desafio, né, Henrique? Manter. Muita gente consegue emagrecer. Chega na hora do manter. Ninguém aprende a lidar com essa ansiedade e acaba voltando para esse ciclo do emagrecer e engordar. Emagrecer e engordar. E o Henrique conhece o nosso método, gente. O GPS que vocês vão conhecer. Eu duvido que tenha um trem melhor que ele. Eu duvido, minha gente. Sabe por que que eu falo isso? Porque ele é parte da minha vida no dia a dia, né? Para quem quer emagrecer e manter o peso sem cair nessa prisão de comida e de ansiedade, entende, né, Henrique? Esse tirar foto do prato, igual você já falou um passo aí hoje. Larga o telefone, né? Vai almoçar, mastiga a comida, mastiga, vai curtir a comida, né? Vai entender isso. Esse trem aqui não é bom, Henrique? Por que que essas pessoas que estão aqui no quase deveriam vir para a live quinta-feira, Henrique? Ô Lu, vou dar só um spoiler aqui, tá? Eu estava junto com você e com o Alexandre Magno, meu queridíssimo Magno, num retiro, onde o Magno apresentou o GPS para o professor Dan Tomasulo. Dan Tomasulo é um amigo, uma pessoa de uma envergadura profissional sem comparação. Ele é o professor-chefe da cadeira de Psicologia e Espiritualidade na Universidade de Colômbia, lá em Nova York. É uma sumidade na área da psicologia positiva, do desenvolvimento humano. E quando ele viu o GPS, ele falou assim: como é que a gente se pluga nesse sistema? Porque ele realmente é o ponto-chave aonde você conecta a tecnologia com o ambiente de comunidade de suporte, que é fundamental no processo de mudança, e com uma prática assertiva em direção ao resultado final. Então, eu também não conheço um sistema, eu vejo hoje a quantidade de aplicativos que saem todo dia, né, focado em bem-estar, e todos eles nada mais fazem do que fazer você corre atrás de outro aplicativo. Você quer cada vez um aplicativo diferente. Existe uma tendência grande de quem baixa o aplicativo desse e buscar o outro, né? E o GPS, dentro do ambiente de acolhimento, com as ferramentas e o conteúdo do Movimento Change, mais a comunidade, ele é uma arma sem precedentes para você aprender. Lembra que eu falei do diário, de você usar alguma coisa para aprender o que deu certo, o que não funcionou? O GPS está aí e ele faz isso com dados, com detalhes. Realmente é uma ferramenta brilhante nesse processo de mudança. Eu só tenho que te agradecer, meu amigo, porque você abriu uma janela na minha vida maravilhosa para esse autoconhecimento que era tão desprezado por mim, né? Que era tão, já sei, já fiz, já vou. Porque esse ciclo que adoece, adoece tanto a gente que a gente deixa de acreditar na gente. E Uhum, isso é tão perigoso, porque isso mata a gente. Mata. A gente achar que não pode mais, a gente achar que tá bom, aceitar a infelicidade, né? Não é nem aceitar a infelicidade, é acomodar dentro de um ciclo que não te agrega. uhum. E eu tive a oportunidade de ter acesso a essas ferramentas e trouxe muita coisa para vocês usarem na vida de vocês. Inclusive o Henrique hoje nessa live, que parou um tempinho dele e veio aqui falar. Meu amigo, Ave Maria, eu só agradeço mesmo, já fico pensando na próxima, no próximo encontro, na próxima oportunidade, no próximo aprendizado, porque eu descobri que está aberta, né, ao novo, ao erro,
e não querer ser perfeita, principalmente nós mulheres, né, Henrique? Que a gente vem com uma carga em cima muito pesada de ser a Uhum. melhor profissional, de ser a melhor mãe, de ser o Melhor corpo tudo. perfeito. Ave Maria, cuida de filho, cuida de tudo, e quando dá alguma coisa errada, de que é a culpa? De quem é a culpa? Então, Principalmente. minha gente, batam palma aí, aproveita para seguir o Henrique, só clicar aqui, ó, você vai ter o nome dele, é Henrique Bueno, ponto felicidade, né, Henrique? Isso aí. Não esquece de escrever virada aqui. Aproveita, escreve virada, participa quinta-feira. Para poder receber tudo. Meu amigo, vou te agradecer por esse momento, vou dar uns recados finais aqui, que a Tá gente tem bom. mentoria da fase um agora às 20h20. Maravilha. Vambora que o bicho tá pegando, que o negócio é assim, né, Henrique? É a gente pegar o ritmo e vambora, que se melhorar só melhora. Meu amigo, Obrigado. Boa muito noite a todos. obrigada. Beijo.